O RPR11 vale a pena? Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. E esse Urca Capital aí, que é a gestora do RPR11, vamos conhecer mais a respeito? Vamos lá. Então, pessoal, antes da gente descobrir um pouco mais sobre esse fundo que tem sido campeão nos últimos tempos com maior entrega de yield e de capital aí, vamos descobrir um pouco dele, mas, por favor, deixa o like aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo se você pretende adquirir, se você conhece esse fundo, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, se inscreva no canal e ative o sino para mais notificações. Tá? Eu gostaria de agradecer imensamente os 116 inscritos do canal. A cada dia tem aparecido mais gente bacana comentando aí, me ajudando, orientando, dando dicas. Eu agradeço de coração e faça igual esse pessoal. Se você quiser vídeo, você peça lá. Se você quiser me dar alguma dica, se você quiser cobrar algo, corrigir algo, nós estamos aqui com toda humildade, não sou CEO da verdade e venho aqui tentar trazer e somar com vocês, tudo bem? Vamos lá então descobrir um pouco mais sobre o Urca. Eu tenho trazido recentemente muitos fundos para vocês aqui. E o que é de elogiar eu elogio e o que é de criticar eu critico, tá? Então já vou antecipar, quando a gente estiver lá no relatório do Urca, vocês vão ver que é um relatório comprimido, pequeno, sem muitas informações. Então o relatório do Urca eu não gostei muito. Mas vamos saber aqui as informações iniciais do fundo. Este fundo é novo no mercado, ele foi lançado em mês 8, agosto de 2020. Depois do momento pandêmico que a gente está vivendo, que é esse momento pandêmico, o ápice dele na bolsa se deu em março de 2020. Então ele não passou por isso. Ele foi lançado na base 100, é do setor de recebíveis, tem mandato híbrido, pode investir naquilo que ele quiser. A gestora é a Urca, ele tem 1,5 milhão de cotas, já tem representação no IFIX, apesar de um fundo novo. Os usuários do Clube FI, por algum motivo que eu não sei, não tem nota ao fundo. Tá? Pode ser alguma falha do site ou realmente não deram nota. Ele tem uma boa liquidez diária, 1 milhão de negociação por dia. No último mês de maio, ele já tem 9 mil cotistas, que é uma quantidade bacana pelo fundo ser novo. Ele está sendo negociado a um preço perigoso, 1,29. Então ele está 29% mais caro do que ele vale. Ele vale 165 milhões, não é um fundo tão grande, e o mercado está disposto a pagar por ele 214 milhões. O que isso representa? 29% mais caro do que ele vale. Ele tem valor de mercado a 99 e estão pagando ali quase 130 reais. Então isso é preocupante, tem que se tomar cuidado, tá? Vamos saber mais a respeito. Por ele não estar naquele momento pandêmico, ter sido lançado depois, então este fundo não chegou a passar por aquela queda astronômica que a gente já viu em vários e vários fundos. Então esse fundo foi lançado na base 10, ele já veio sendo negociado acima dos 100 reais e por enquanto nunca retornou aos seus patamares. Por quê? Porque ele vem distribuindo dividendos altíssimos. Então, ele chegou a ser negociado na faixa de 140 reais, chegou a ultrapassar os 140 reais e atualmente está sendo negociado na faixa de 130 reais. Então, depois desse ápice, ele teve a queda, corrigiu, teve uma queda brusca e agora, por fim, está meio lateralizado, sendo negociado próximo de 130 reais. Ele já passou por 3 períodos de subscrição, já teve 3, e atualmente ele tem aquele patrimônio lá de 160 e poucos milhões, ou seja, é um fundo novo, ainda não é tão grande no cenário, tão gigante no cenário, mas ele vem crescendo bastante, tá bom? Vamos lá. Como eu elogiei alguns outros fundos que é mais transparente, mostra como tem feito as reservas ou não, se tem realmente guardado dinheiro ou não, este fundo ele não é tão transparente nesse quesito. Então aqui, ó, em novembro de 2020, mostra que ele fez uma reserva aqui de 200 mil. Mas depois ele não mostra se fez mais reserva, se ele gastou essa reserva ou não. Então não tem como ficar tão transparente em relação a isso. Como eu já falei, eu gosto de saber quanto que ele apurou, quanto ele distribuiu e quanto ele foi juntando ali. Porque aí você tem uma informação muito clara, como eu já venho reforçando em vários vídeos. Não é indicação de compra ou de venda, mas o HSAF ele vai distribuir no final do semestre mais de R$1 por cota. É um fundo a ficar de olho aí, porque só nisso aí ele vai trazer um altíssimo resultado. Ele tem feito uma boa reserva, tá? Então fiquem de olho. Mas vamos lá. Este fundo, o que me preocupa nele é o seguinte:
ele tem tido resultados muito altos no tocante a isso aqui. A receita dele, ele fez receita de 1,5 milhão em novembro, tá? De onde vem essas receitas? O que realmente o fundo recebe é essa parte aqui, gente, é os juros. A atualização monetária, por algum momento, ela deve cair. E atualmente esse fundo ele tem entregue uma atualização muito acima do normal. Ele entregou quase 4 vezes mais do que realmente os juros. Uma atualização aqui de 50% acima dos juros. 100% acima dos juros. Então ele sempre tem entregue uma atualização monetária muito alta. Porque isso é o quê? Isso aí ele tem a ver com os indexadores. Provavelmente, esse fundo ele vai estar muito indexado ao IGPM, porque o IGPM está descontrolado, tá? Então é esse adendo, esse cuidado que eu venho trazer aqui para vocês. Mas o fundo vem entregando bastante, tem feito a reserva de caixa aqui, que geralmente é os 5%, que ele não precisa distribuir, e ele tem entregue muito acima aqui, ó. Altíssimos resultados. O que também a gente observa, e se você voltar lá no gráfico, eu não vou trazer, depois vocês confiram lá. Se vocês voltarem no gráfico, em abril, esse fundo distribuiu apenas, entre aspas, tá? Apenas 1,19. Entregou R$ 1,19. E aí, se você olhar lá no gráfico, você vai ver que nesse período as cotações começam a cair. E aí, o que acontece? As pessoas não estudam o FII, ficam desesperadas, sem razão, sem motivo. Por quê? Nesse período aqui, como eu mostrei para vocês, esse fundo passou por subscrição. Nesse momento que o fundo está captando dinheiro no mercado, ele ainda não aplicou tudo. E em razão disso, não ter aplicado tudo, o dinheiro fica parado em caixa e aí ele não vai ter esses altíssimos rendimentos como ele vem apresentar. Então é normal que durante o período de subscrição, a cota a distribuição deu uma queda. Só que muitas pessoas desconhecem onde estão investindo, o que é aquilo e se vendem o fundo desesperadamente, tá? Então vamos lá, vamos à frente. Esse fundo, por ser novo, ele tem apenas 10 CRIs. Só tem 10 CRIs aí. Isso é um pouco preocupante? Não necessariamente. Se ele alocasse mais ou menos 10% em cada CRI, haveria uma pulverização, uma diversificação e você correria menos risco. Mas a gente vai observar, foi um fato que me deixou um pouco preocupado, é que ele está tendo concentração em muitos CRIs. Apesar do fundo ser novo, vamos ver como a gestora vem trabalhando muito bem, vamos ver se ela vai continuar dessa forma, mas é um ponto a se preocupante, tá? Outro ponto a se observar é o seguinte, ao contrário de outros FIIs que a gente observou, ele não tem tanta diversificação geográfica. Novamente, o fundo é novo, teve pouca captação ainda, só passou por mais 2 captações extras, né, além da captação inicial. Então, mas tem que ficar de olho, porque ele não tem tanta diversificação. Então, tem que tomar cuidado. Se ele está trazendo altíssimos retornos, ele também tem altíssimo risco. O que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Olha o cuidado que tem que se ter. 14%. 9% tá bom, mas já que ele tem muita concentração, ó, 15% e 28%. Isso aqui, gente, é uma concentração muito alta mesmo. Então, se esse fundo aqui, se esse CRI der algum problema, só ele é responsável por 30% do FII. Tá? 30% vem dessa renda aqui. Então, se ele está distribuindo R$2, mais ou menos 66 centavos vem só desse CRI aqui. Então, tem que tomar bastante cuidado nisso, porque ele está muito concentrado. Lógico que em próximas emissões, pode ser que isso fique mais diluído aí, vá diminuindo, vai alocando em outros e vai diminuindo esse risco. Mas é um ponto que eu fiquei bastante preocupado. Como eu disse anteriormente, eu não gostei muito do relatório gerencial. Pode-se melhorar, tá? Não fica muito claro aqui onde está o dinheiro, mas baseado nesse quadro aqui, se ele tem um total de 91% alocado, na minha opinião, significa que ele ainda tem 8,3% em caixa. Então ainda tende mais dinheiro para aplicar aí para trazer maior retorno ainda. Mas vamos lá. Vamos ver os LTVs do fundo. A média do LTV é de 46%, então isso é algo que despreocupa um pouco mais. Então, apesar de ter concentração, ele tem um excelente LTV médio, tá? Tem um excelente LTV médio. Mas naquele fundo que está concentrado lá, o LTV dele não é tão bom. Mas ainda assim não está algo exorbitante. Ele está com 62,2. O ideal é que esse índice seja abaixo de 50. O que vem a ser LTV? É a quantidade de garantia baseado naquilo que ele emprestou. Então aqui ele vai ter mais ou menos 30%, 40% de garantia, mais ou menos. E o ideal é que essa garantia seja acima de 100%, tá?
Então isso é preocupante. O ideal é que esse índice seja abaixo de 50 aí, tá? Mas o seu LTV médio está nessa faixa aí de 46%. Outro ponto a se analisar aqui é o seguinte: quantidade de obras e quantidade de vendas. Como eu já trouxe em outros vídeos, aqui ele está tendo 88% de obras e já vendeu 50%. Bacana. 95% de obras já vendeu 70%. 89% já vendeu 75%. Nada fora do normal, tá? Tudo tá acompanhando ali, bem bacana. 49% já vendeu 62%. Aquele fundo crítico, 100% das obras, 95% vendido. Então, menos mal, porque ele já está bem encaminhado. Outro ponto a se analisar, que eu achei bacana que ele trouxe, é a inadimplência. A inadimplência aqui está disparada. No fundo, no CRI mais preocupante, que é este aqui, ó, de 28% de concentração, por incrível que pareça, PL é este aqui, desculpa. Esse aqui, a inadimplência não está tão alta, 3% é algo bem normal, tá? Então a inadimplência média da carteira é 3%. Tem que ficar de olho, mas não é nada preocupante, ainda não está tendo problema nenhum. Bem bacana em relação a isso. Aqui são a concentração por cada região lá, a gente viu lá que são poucas regiões. Então ele tem a maior concentração em São Paulo, a segunda maior, salvo engano, vai ser lá em Minas, bacana. O indexador que esse fundo tem, como eu disse, ele vai ter a sua grande maioria IPCA e IGPM e uma pequena IGPM sem... Esse IGPM é com variação negativa e esse outro IGPM aqui é sem variação negativa. E IPCA. Então, como eu disse, aqui é um ponto negativo, ó. Não dá para você distinguir certinho qual é IPCM aqui, qual é IPCA e qual é IGPM. IGPM sem variação negativa, com variação negativa. Então, sem variação negativa é melhor. Por quê? Caso esse fundo, o IGPM comumente, ele tem tiros para cima, mas também tem tiros para baixo. E é muito comum ele ultrapassar essa barreira e acabar ficando negativo. O GPM é muito comum isso. Então ele tem uma proteção grande aí, 50% dele, acredito eu, que esteja protegido aí com variação negativa, tá? O LTV dele, 63% dele tá ali abaixo dos 25%, entre 25% e 50%, que foi o que a gente viu, e 37% do LTV tá aqui entre 50% e 75%. Então, a maioria do LTV é mais seguro. Outro ponto que faltou eu ressaltar aqui é a razão PMT. Então, quanto maior esse índice aqui, melhor. Note que a razão PMT está bem controladinha aqui, está bacana. Então, nesse quesito, o fundo está com bastante destaque. Tudo bem? Vamos à frente. Então, pessoal, eu vou fazer uma breve conclusão aqui na frente. Mas antes de eu concluir, por favor, deixa o like no vídeo. Comenta aqui embaixo se você tem esse fundo ou não. Compartilhe esse fundo com as pessoas que você conhece. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. É muito importante pra gente. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado dos demais vídeos. Eu gostaria de agradecer novamente aos 116 inscritos do canal. Muito obrigado mesmo. As pessoas têm interagido, ajudado, comentado, dando dicas. Se você quiser que faça algum vídeo, quiser alguma sugestão ou crítica, super aceito, tá? E muito obrigado a todos. O que eu venho trazer de conclusão para vocês nesse fundo aqui? Ele é o fundo que tem entregado maiores retornos, por isso ele está bem esticado, ponto a se ter atenção, tá? Ele tem alguns pontos de risco aqui maiores dos que eu venho analisando, então bastante cuidado. A minha conclusão aqui ao final não é uma indicação de compra, não é uma indicação de venda do ativo, é só para você ficar atento. Como esse fundo aqui é o que tem entregue maior resultado nos últimos tempos, eu fiz questão de trazer essa conclusão aqui no final. Ele entrega mais, mas ele está apresentando mais risco do que a maioria dos fundos que eu tenho trazido aqui para vocês. Tudo bem? Analise direitinho. Se você for adentrar nesse fundo, saiba que ele está mais caro. Você pode adotar uma estratégia de comprar e em próximas subscrições você ir baixando o seu preço médio, mas pode ser que não tenha subscrição tão cedo. Então cuidado, porque pode ser que esse fundo caia aí e aí você pode amargar uma diferença de capital aí, tudo bem? Eu vou deixar passando aqui todos os CRIs que esse fundo investe. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Fui! Artlist.io